Fala meus amigos, estou de volta para mais um vídeo e dessa vez para falar de Date a Live. E nesse vídeo eu quero comentar com vocês os pontos que mais me agradam nessa obra e que talvez faça você repensar um pouco a sua opinião sobre alguns eventos do anime. E também eu quero falar de um evento futuro que me desagradou e que talvez vai desagradar muita gente. E para saber mais do que eu tô falando, vem comigo e bora lá! Então galera, como eu vou falar de alguns eventos futuros, você já deve imaginar que esse vídeo pode conter spoilers. Eu vou tentar pegar leve no spoiler, vou tentar não dar muitos detalhes, mas eu vou ter que falar o que acontece em alguns momentos. Então esteja preparado para isso, beleza? Mas dito isso, eu vou começar falando dos pontos positivos da obra. E um dos pontos positivos que eu quero trazer aqui é o fim da história da Kurumi. Se você quiser saber toda a história em detalhes, a história da Kurumi, saiba que eu já tenho um vídeo aqui no canal que eu conto tudo. Foi um vídeo longo explicando cada detalhe da história dela, então vale a pena assistir. Mas você vai lembrar que antes dela virar um espírito, ela era uma garota boa e justa, e ela só aceitou o Sephira, o poder que a Mil ofereceu para ela, porque ela queria ajudar. Ela queria fazer justiça, usar o poder dela para caçar monstros. Só que, no final das contas, ela foi enganada, acabou matando a melhor amiga, acabou quase invertendo e deu uma surtada. E foi após isso que ela mudou o plano dela e começou a perseguir o espírito da origem, no caso a Mil, como prioridade. Então a prioridade dela não era mais matar monstro ou qualquer coisa, era matar o espírito da origem. Só que por ironia, por muita ironia, o poder dela, para ser usado, precisava de tempo de vida. Então ela precisava matar alguém para cumprir o objetivo dela. E como ela decidiu fazer isso, ela começou a matar mais e mais pessoas na esperança de que com esse poder ela voltaria no tempo e mataria o espírito da origem. Só que é nesse momento que pra mim vem a melhor parte. Porque eu, quando eu tava lendo a light novel, eu podia jurar que o final seria mais ou menos assim. Que ela ia conseguir o tempo suficiente para voltar no tempo, ela, o Shido e talvez a Touka e mais algumas meninas iriam voltar lá para o início e iriam impedir o espírito da origem de surtar, e todo aquele evento iam mudar, porque o objetivo deles no anime é o quê? Não matar as espíritos, né? É conseguir conviver com elas. Então eu pensei, eles devem dar um jeito de voltar e impedir que o espírito da origem surte daquele jeito, que entre naquela vibe depois da morte do Shinji. Enfim, eu achei que esse seria o final. E outra possibilidade que eu via também era deles voltarem no tempo e matarem realmente o espírito da origem. Só que, pra minha surpresa, quando eu tava lá lendo a light novel, eu vejo que a Kurumi simplesmente morre. Tipo, e o Osvaldo que tá aqui, ele não me deixa mentir, que eu fiquei uma semana chocado, assim, porque, cara, eu imaginei, não foi? Que eu imaginei assim, olha, eles não vão fazer isso. Eles não vão pegar uma personagem amada por todo mundo, que a Kurumi é a mais popular de Date a Live por muito. Ela é a mais querida. Eles não vão pegar ela e mostrar 4 temporadas, 17 ou 16 light novels, acompanhando ela na missão dela. Né? Óbvio que ela não é a protagonista, mas ela tá sempre buscando esse tempo. Você sabe que ela tá buscando uma vingança, você vai entendendo o objetivo dela e você, no caso, pelo menos eu fui entrando no objetivo dela, torcendo pra ela conseguir fazer alguma coisa, porque, cara, ela matou muita gente só pra cumprir o objetivo dela. E ela nunca se aproximava do Shido, ela nunca cedia e ficava perto dele, ou dava os poderes pra ele, porque ela não podia tolerar isso. Pensa que ela matou milhares de pessoas para cumprir esse objetivo. Se ela entrega o poder para ele, ela jogou tudo isso no lixo. Não teria função nenhuma. Então ela não poderia fazer mais isso. Ela tinha que ir até o fim. Só que ela não foi até o fim porque a vilã chegou e matou ela. Cara, eu achei isso tão triste, mas tão sad, tão assim... Cara, o autor bateu um espírito ali maligno dele, cara. Porque isso foi tipo... Eu não sei como descrever, mas foi muito cruel. Então, pra mim, foi muito tenso acompanhar todo o desenvolvimento dela. E você vai vendo que ela é uma das personagens que tem mais camadas. Na verdade, ela é a personagem com mais camadas em Date a Live, com certeza. É a mais profunda. Então, você vai entrando nela e espera o momento da redenção da Kurumi. No momento que ela vai conseguir fazer aquilo que ela lutou o anime inteiro pra conseguir. Só que ela não consegue. E isso me soou tão real, por um lado. Porque a vida às vezes é assim, né, cara? Você planeja, você dedica, se esforça, mas muitas vezes
algumas coisas fogem do seu controle completamente. E um outro ponto positivo do universo também envolve a Kurumi, só que agora em Date a Bullet. Date a Bullet é basicamente o spin-off que conta a história de um clone da Kurumi que vai pro mundo vizinho, que é o mundo onde normalmente as pessoas que tiveram Sephira, viraram monstros, foram, né? Depois de morrer elas foram. E a Kurumi, esse clone da Kurumi, vai pra lá. E esse clone é um pouco diferente da original. Ele é aquele clone que apareceu na primeira temporada, que ele era mais suscetível, mais tranquilo, que estava mais próximo do Shido, que queria se aproximar dele, diferentemente da original. Então conta a história desse clone, e lá ela encontra a amiga dela, que ela matou sem querer, que estava fundida com um clone inverso da Kurumi, que vira a Rainha Branca, que é essa pessoa bonitona que tá aqui na tela agora. E aí tem toda uma disputa entre elas, e no final ela acaba de novo matando a amiga dela, e pra piorar, ela fica o tempo inteiro querendo reencontrar o Shido. Ela sabia que não conseguiria viver ao lado dele porque ela é um clone, mas ela queria reencontrar ele. E você fica naquela saga, só que no final dá tudo errado de novo, e não encontra nada, morre também. Então assim, é triste, mas é interessante. E ainda, vendo os pontos tristes, mas muito bons, nós temos que falar da história também da Aren. A Aren é uma personagem de jogo. Ela não aparece em nenhuma novel, nenhuma adaptação, porcaria nenhuma. Mas é uma personagem que tem uma história muito legal. Resumindo a história da Aren, ela é como se fosse uma irmã natural da Toka. Porque ela é um espírito puro, igual a Toka. A Toka nunca foi humana. Ela é meio que a manifestação dos sentimentos bons da Mil. Mas a Aren, ela é a manifestação dos sentimentos ruins. No caso, a raiva que a Mil tinha, o ódio que a Mil tinha pelo Isaac e a tristeza que a Mil tinha pela perda do Shinji. Então, ela é o aglomerado dessas duas emoções ruins. E você pode ver que a aparência dela é quase uma Mil ou uma Toka invertida, embora ela não seja uma inversão. Então, a personalidade dela é um pouco raivosa, mas muito melancólica. E só por ela já ser o acúmulo dos sentimentos ruins da Mil, ela já sofria horrores. Só que a Mil tinha muito medo da reação da Aren, porque ela não sabia o que ela iria fazer com todo esse sentimento maligno, todo esse sentimento ruim. Então ela pensou que a Aren poderia ser um perigo pro Shido. E o que ela fez? Selou a coitada da menina ainda entre o mundo vizinho e o nosso mundo. Ou seja, ela vivia só com a raiva e com a tristeza da Mil e ainda estava selada, sozinha, isolada de todo mundo. Olha que vida triste, né? Olha que parada complicada. E pra piorar, tinha uma coisa nela que a Mil não sabia, que ela tinha pegado também um pouco do amor pelo Shido. Ou seja, ela ainda estava separada da pessoa que ela gostava. Olha que treta maligna. Só que um dia o selo dela enfraqueceu, se desfez e ela conseguiu se libertar. Né? Aí teve toda a história do jogo, só que no final ela consegue ver o Shido, beijar ele, só que assim como a Mayuri, o cabelo dela muda, da Mayuri não mudou de cor, ela só desapareceu, mas ela muda a cor do cabelo e morre. Tipo, olha que vida merda, cara, olha que tristeza, eu achei que ela tem uma redenção, se libertar, encontrar paz, mas não, ela morreu. E assim, a única coisa bonita nisso tudo, assim, uma coisa legal, é que a Mil pede desculpa por ter temido ela esse tempo todo, e ela diz que não tem mais nenhum tipo de rancor da mãe, e agradece por ter vivido. Porra, uma cena muito legal. Esse jogo é fantástico, a história da Aren é maravilhosa. E um outro ponto positivo que eu não posso deixar de destacar é a ironia da história principal de Date a Live. Porque é o seguinte, vocês lembram que desde o início o Shido é convocado pela Ratatosk pra conseguir selar os poderes das meninas. Então você torce por ele. Você fala, nossa, tomara que ele consiga selar o poder dessa espírito. E você fica acompanhando como que ele vai fazer pra selar a aproximação dele com as espíritos todas. E você torce por isso. Você fica torcendo pelo protagonista. O grande problema é que quando você torce pelo protagonista, você tá torcendo pelo plano da vilã. Porque a Mil planejou isso tudo. Então a cada vez que ele consegue selar um espírito, ele tá favorecendo a vilã. Cara, isso é muito irônico, porque quando eu tava lendo, eu ficava acompanhando, nossa, selou mais uma, pô, esse personagem é mó legal, essa eu não gostei tanto não. E eu ficava vendo, torcendo pra ele selar todo mundo, pra ver o que ia acontecer. Só que eu nunca imaginei que o que ia acontecer é realizar o plano da vilã. Então assim, o que eu acho legal em Date a Live é que tem uns
plots, twists, umas coisas que acontecem que você não espera e tem um fim que tende a ser trágico. Embora no final mesmo da obra o cara meio que aliviou tudo que ele fez com o mundo paralelo, ele faz uma baguncinha ali pra aliviar o inferno que foi, né? Então assim, eu preferia que tivesse terminado tudo muito triste mesmo, porque eu gosto de drama. Mas o Oswaldo sabe desse meu lado aí que tem uma pegada bem dramática. É a verdade, não minto. Mas, cara, eu acho que essa complexidade da história é o que dá muita graça pra Date A Live. Mas agora eu quero falar um ponto que eu não gostei nada na novel. Pra mim, se eu fosse considerar o pior ponto de Date A Live, é esse. E ainda não aconteceu no anime, mas eu acho que muita gente vai ficar puta, muita gente não vai gostar. E eu acho isso porque a maioria das pessoas que eu converso que leram a novel não gostaram muito desse ponto. E a maioria dos pontos ruins estão relacionados com o Isaac. Porque resumindo e dando um spoiler, quem vai conseguir matar a Mil é o Isaac. E no final, ele que vai virar meio que o grande vilão. No caso, ele vai morrer também, mas ele que vai virar o grande vilão poderosão. E cara, pra mim isso não faz o menor sentido. Primeiro lugar, que o jeito que ele vai arranjar conseguir uma fórmula lá, um negócio que ele vai conseguir pra ficar tão poderoso, é uma desculpa que não me desceu. E as pessoas às vezes falam, ah, mas deu uma explicação. Mas foi uma explicação ruim. Foi uma explicação meio preguiçosa que não me agradou muito. E cara, sinceramente não faz nem sentido o Isaac se tornar o cara mais forte. Não é nem a característica dele. Ele é um cara meio malucão, meio psicopata, que só fica coringando. O objetivo dele é tacar fogo no parquinho. Ele não é o cara do poder. E visto os objetivos dele, que o que ele sempre quis ver é a destruição de tudo. Ele quer presenciar isso, sabe? Então faria muito sentido ele dar o poder até pra Ellen, que é muito mais combatente, saberia usar muito melhor o poder do que ele, pra ele poder assistir e ter menos risco de morrer no combate, como foi o que aconteceu, porque a Ellen fica viva e ele morre. Então seria muito mais inteligente, já que ele queria ver o circo pegando fogo, ele entregar o poder pra outra pessoa. Sabe, não faz sentido. Como eu disse, ele é um cara tipo Coringa lá em Gotham, que fica falando cagada ali, fica falando um monte de besteira. Não um cara poderosão. Eu acho que aquilo desvirtuou completamente a ideia do personagem, o objetivo dele. E assim, porra, Mil com todos aqueles poderes, morrer pro Isaac. Pô, tipo, ah, mas ele é muito inteligente. Olha qualquer ficha. Compara a inteligência da Mil com a dele. É risível. Nem na inteligência ele vence. Então, não faz sentido. Aí outra coisa que é bizarra é o seguinte, é que é claro que a Mil tem ódio mortal do Isaac. Tanto que a Aren nasceu em grandes partes por causa do ódio que ele tem que ela tem ao Isaac. Por que diabos ela não matou ele antes? Ele tava claramente querendo atrapalhar os planos dela, claramente querendo prejudicar o Shido, pegar os Sephiras, que fazia parte do plano da Mil, né, pra tentar inverter eles, que nem ele fez com a Nia. Cara, ele tava atrapalhando os planos dela. Por que ela não matou ele antes? E não vai me dizer que ela não conseguiria. Porra, conseguiria fácil, né? Então assim, eu acho que as coisas, esses dois problemas com o Isaac foram as grandes mancadas da série. Uma série que eu gosto muito, mas esses dois pontos, para mim, não foram muito legais. E isso não quer dizer que o Isaac não tenha um valor, que ele não seja um personagem legal. Ele é um personagem maneiro dentro do propósito dele, né? O problema do final dele foi que, pra mim, desvirtuaram ele do propósito. Porque ele é interessante, ele é um cara extremamente psicopata, sádico. E assim, vocês lembram, né? Acho que na terceira temporada o que ele faz com a Touka. Ele ameaça molestar. Cara, ele faz cada coisa terrível. E você vê a mente dele como que é. Que quando ele viu a própria mãe morrer, ele disse que o luto de todo mundo e o clima foi a coisa mais prazerosa que ele tinha experimentado. Então ele quer ver só a morte e destruição. Quando o vilarejo dele foi destruído, ele não sentiu nada, não sentiu pena, não sentiu porcaria nenhuma. Ele adorou. Tanto que ele, na verdade, só manipula a Ellen, manipulou também o Elliot e todo mundo. Ele usou aquele discurso de não, temos que nos vingar, os humanos são nossos inimigos, mas ele tava adorando. Tanto que ele fala uma frase maravilhosa no anime e também na novel, que é a seguinte: obrigado, humanidade, por me conceder essa oportunidade de retaliação. Obrigado por me conceder essa oportunidade de me vingar.
E obrigado também por me transformar em uma vítima. Em resumo, ele não era vítima coisa nenhuma. Ele só aproveitou a situação para se passar por vítima e manipular as outras pessoas para tacar o caos no mundo. E normalmente é isso. Quando uma pessoa se faz de vítima e quer te manipular, quer falar pra você que você tem que atacar uma outra pessoa, essa pessoa não presta ou já foi manipulada, né? Então o Isaac é o exato exemplo disso, sabe? Usou a tragédia como um capital, digamos assim, como uma forma dele conseguir agaranhar apoio e manipular as pessoas. Então assim, ele é um perfeito sociopata e psicopata. Então ele é um personagem legal. O problema foi que desvirtuaram ele completamente no final. E também, saindo do Isaac, uma outra coisinha que não é tão legal foi o final aberto com a touca do mundo paralelo. Isso aí eu não gosto de final aberto. Eu gosto de ver o final. Ah, mas apareceu ela naquela cerejeira junto com ele. Já meio que deu a indicar que eles vão ficar juntos. Porra, meio que deu a indicar, cara. Eu tô vendo anime, uma coisa que eu quero ver. Se eu tô lendo a novela, eu quero ver a narração, tal. Quero ver o que acontece. Então, esse foi um outro ponto também que eu não gostei muito, mas acontece. Então eu acho que é isso. Date a Live é uma obra que eu gosto muito, que vocês viram que tem muitos pontos profundos, tem personagens, principalmente a Kurumi, que é muito completa e cheio de camadas, né, que eu adoro, e a Miu, muita gente não acha tanta graça nela como vilã, mas eu acho ela muito legal, porque você fica desde a primeira temporada, você sabe que teve um espírito ali que fez sei lá o que deu o Sephira pra Kotori, e você vai entendendo aos poucos quem é uma investigação que dura, sei lá, 16, 17 volumes na novel. Sabe? Até você saber quem é. E aí o background dela é irado. Eu também tenho a história da Miu aqui no canal, se você quiser, é só ver. É um vídeo longo também, contando toda a história da Miu e é muito legal. Então, e ela tem aquele... E a pegada emocional dela, né? O fato que ela fala, inclusive no anime, que ela não é fraca igual aos seres humanos e não consegue morrer. Mesmo se ela quisesse, ela não conseguiria morrer. Ela não sabe como se matar, que ela é um ser quase imortal. E aí o Isaac consegue. E ao mesmo tempo ela não é forte como os seres humanos, que consegue esquecer. Tipo, ela é um ser que não deveria existir. As emoções dela não são compatíveis com as nossas. É tudo exacerbado, é tudo muito grande. Então ela é uma vilã que eu acho muito legal. Os dramas de Date a Live, seja da Mayuri, que eu também não falei, mas que é legal, da Aren, da Touka, da Kurumi, até da Tobichi, que é dos pais dela, todos os dramas são muito legais. Pô, aquela volta no tempo da Tobichi, que ela mesma mata os próprios pais. Porra, que plot legal. Só que o final, a morte da Miu, eu achei ruim por causa de como que o Isaac ficou poderoso. E eu acho que a vilã Miu merecia um final melhor, semelhante ao da Touka Beast. Então é isso, eu acho, minha opinião. Se gostaram do vídeo, deixa um like aqui, se inscreva, porque eu falo de Date a Live com frequência. E se eu tiver inscrito de Date a Live aqui, eu vou continuar falando mesmo após o final do anime. E tem uma obra vindo só sobre a Kurumi, tá? Que é a Kurumi Detetive Espiritual, detetive de coisas assim, de sobrenaturais. Deve ser interessante, né? Eu vou um dia acompanhar esse mangá e vou trazer aqui no canal. Então se inscreva aí para nos dar uma força. E é isso, eu vejo vocês no próximo vídeo.